Vikings! Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings e estamos começando mais um Vikingcast. Hoje com um tema especial, nós vamos falar sobre a profissão de ferreiro na era viking. Comigo hoje estou aqui com a Marcela Matuzzi. E com o meu amigo Carlos Augusto, que é ferreiro da Senal Arts e também faz parte do grupo de recreação Os Lobos de Guerra. Tudo certo, Carlos? Tudo bom, boa noite aí a todos que estão vindo. Um prazer estar com vocês aí. Espero que todos gostem aí do nosso bate-papo de hoje. É nós que agradecemos pela presença, estamos realmente honrados. Toca a vinheta! Bom, voltemos. Carlos, conta um pouquinho pra gente como que você foi cair nessa história de ferreiro, como que tudo começou, por favor. Bom, acho que o princípio foi a paixão, né, pela era medieval, né? Perfeito. Então, isso daí é o que traz todo o sentido para aquilo que eu faço hoje, né? Uhum. Na verdade, quando eu comecei, eu já era entusiasta, acho que desde os 12 anos eu já gostava muito, né? O primeiro livro que eu li foi o Cavaleiros da Tábua Redonda. Uhum. Então, desde moleque, eu sempre fui aficionado por esse tema, né? E dos guerreiros, dos cavaleiros, da questão da honra, né? Isso eram os valores, né? Da bravura, coragem. Eu fiquei muito interessado em saber quem eram, como eles viviam, lutavam, essas coisas, né? Sim. Claro que até então era muito mais difícil do que hoje, digamos assim, achar pessoas com esse mesmo tipo de afinco ou apreço, né, histórico. Com certeza. A parte da fantasia, ela sempre desperta muito mais fácil do que a parte da história, né? Perfeito. Você tem muito mais fonte de informação, você tem filme, você tem série, tem um monte de coisa, né? Uhum. Mas saber quem são as pessoas de verdade, pessoas que viveram, lutaram e como a gente aí, era o que era o mais complicado. Daí, quando foi mais ou menos lá para 2008, uhum. Aí eu comecei a conhecer algumas pessoas que se interessavam também, né? E eu queria participar desses grupos, né, de recreação histórica. Perfeito. Aí, beleza, começamos, né, fazer algumas atividades em grupo e tal. Só que também era bem limitado naquela época, né, porque o estudo te traz conhecimento. Você sabe como que é uma espada, um elmo, um escudo, mas beleza. E a parte de recreação histórica é necessário você também ter esses equipamentos para você também poder vivenciar essa história, né? Com certeza. E aí que é o problema, né? Porque o único lugar que a gente conseguia ter esses equipamentos com a qualidade que a gente precisava e também a aferição histórica era só vindo da Europa. Provavelmente. Então, era muito caro, muito. Era sem condições, né? Para quem mal ganhava um salário mínimo naquela época lá, ainda tem que sustentar casa, um monte de coisa, praticamente você chega num ponto em que ou você desiste de tentar fazer aquilo, porque realmente era um grande obstáculo, né? Uhum. Ou daí eu pensei, bom, eu vou tentar fazer isso. Ótima solução. É meio maluco, porque tipo assim, você vai chegar e falar, tá, eu vou tentar fazer isso, mas caramba, mas como que faz? Tipo, ainda mais naquela época, né, que era mais difícil conseguir os conteúdos pela internet, inclusive, né? Não, na verdade, a internet eu acessava. Sim. Em França, né? Há 10 anos atrás a internet não era como era hoje. Com certeza não. Não tinha a capacidade de acesso que a gente tem, né? Hoje é muito mais fácil as conexões de internet, pesquisa, smartphone, essas coisas. Então, tablets, né? Naquela época isso estava começando ainda, né?
Quando a gente fala agora 10 anos, é uma coisa muito rápida pra gente. Se eu falar 10 anos, daqui 10 anos as coisas vão evoluir muito mais do que evoluíram 10 anos atrás pra cá, entendeu? Com certeza. Hoje, nossa, muito rápido. Então, assim, naquela época a gente tinha uma grande dificuldade. Eu não tinha com quem buscar conhecimento. Sim, é bem difícil. Então, assim, foi tudo pela questão da tentativa e erro. Tipo, beleza, precisa de uma espada. O que uma espada é feita? Tá. Ferro, aí você tenta. Aí não dá certo, porque aquele metal era muito ruim, não pegava tempo de tortar. Se você chocasse uma espada daquela com a outra, criava dentes, e aí poderia deixar o negócio perigoso. Uhum. Aí você começa a ver que, peraí, mas não é qualquer metal ferroso que eu posso usar para fazer isso aqui. Uhum. É um metal certo. Aí alguém fala, olha, o pessoal faz facas já com aço mola, com aço de alto carbono. Aí você pensa, mas o que é um aço de alto carbono? Sabe? Então você começa assim, para quem nunca teve experiência nenhuma com metalurgia, com coisa desse tipo, e tá ouvindo aí agora, era exatamente isso que eu era quando eu comecei. Eu não fazia ideia do que o pessoal falava. Né? Uhum. Mas, bom, eu falei, eu tinha que tentar de alguma forma, né? Então, claro, eu tive algumas pessoas que foram dando algumas dicas, né? Pesquisa esse material, talvez essa máquina seja melhor. E aí a gente foi começando, né? Começando aos poucos, devagar, juntando alguma informação, juntando algum equipamento. Não foi fácil, acho que teve muito mais erros do que acertos, né? Uhum. Na verdade. Mas é assim que se aprende. Se você não pegar um martelo e meter ele com toda a força no aço, para saber como é que ele se comporta, o negócio, você vai descobrir uma coisa que eu falo até hoje, que o negócio não se faz sozinho. Então, exato. O jeito é não ter medo de se lançar, entendeu? Uhum. O desafio, essa que é a ideia. Então, basicamente, o começo foi assim, né? Foi, digamos assim, meio conturbado, mas a gente foi progredindo. E como que você saiu do... Quer dizer, não saiu, né? Porque você ainda continua com a questão do medieval, mas como que você chegou nos Vikings? Então, foi mais ou menos nessa época, porque assim, os únicos pessoas que eu conhecia que praticavam algum tipo de recreação histórica aqui em São Paulo, sim, era a questão da parte viking mesmo. Legal. Eu sabia que tinha um pessoal de Santa Catarina que estava investindo em coisas da cavalaria, mas viking mesmo foi só aqui em São Paulo. Então eu tinha alguns contatos, aí, alguns amigos aí, que resolveram, né, se juntar e tirar esses projetos do papel. Se reuniu uma galera e falou, vamos tentar fazer algum grupo de recreação histórica, como já existe na Europa, Estados Unidos e alguns outros países também. Uhum. Bom, então basicamente foi assim, né? Então a gente, através desse grupo, né, digamos assim, de amigos, fomos juntando os conteúdos, um pouquinho do que cada um sabia, né? Foi juntando e a gente foi, e cara, foi muito legal, assim, porque quando você vai descobrindo a era viking, né, você começa a entender o que é a era viking, como eram essas navegações, o que isso possibilitou com relação a toda a parte bélica, toda a parte de desenvolvimento de metalurgia. Cara, é incrível, entendeu? Isso foi então isso me deu muito interesse, assim, eu realmente na época fiquei bem fascinado. Porque quando a gente começa a pesquisar, né, principalmente sobre os vikings, né, eu sou suspeito porque eu gosto muito dessa cultura, é meio que fascinante, né, você vai começando a criar conexões na tua cabeça e começar a imaginar um monte de ICs, né, e começa a criar um novo mundo, né, mais ou menos isso, né, e eu acho que é isso que cativa tanta gente. Não, com certeza, quanto mais eu pesquisava, mais coisas faziam sentido, né, pra mim. Né? E essa pesquisa também foi fundamental até para aprender a fazer muita coisa, sabe? Imagina. Então,
muita, digamos assim, tinha muita coisa que eu comecei a fazer ou produzir, depois que eu comecei a pesquisar, como se fosse uma luz, assim, sabe? Então, isso me ajuda até hoje, né? Então, fazer essas pesquisas, saber esse conhecimento. Acho que quando você começa a entender quem são as pessoas por trás desse desenvolvimento, eu acho que tá o negócio. Porque, na verdade, eram pessoas de carne e osso, não eram, tipo assim, mitos ou super pessoas. Não, eram pessoas determinadas, claro, com certeza. Mas eram pessoas de carne e osso, como nós, assim, sabe? Então, quando você começa a descobrir isso, e quando você produz uma peça, isso te dá essa condição, porque você começa a ter as mesmas você começa a entender as dificuldades que a pessoa teve para fazer aquilo, você começa a entender o porquê de foi feito daquele e não de outro jeito, sabe? Então, te cria uma conexão também com aquela época. Acho que essa parte de fazer alguma coisa, recriar alguma coisa, te põe em contato com aquele ferreiro que viveu naquela época, sabe? Sim. Marcelo, você que gosta dessa questão de conexão, né? Você tem alguma coisa para dizer a respeito? Então, justamente em relação à conexão, né? A gente sabe que tinha muitas dificuldades naquela época, né? Não tem a tecnologia que tem hoje. Com certeza, mesmo fazendo a forja, eu até te pergunto, Carlos, eu acredito que deva ter algum favorecimento por agora, né? Em relação ao que eles tinham disponíveis na época, mas a minha pergunta mesmo, o que mais me chama a atenção como é que era a questão da temperatura lá na época viking, para fazer essas forjas, e qual a diferença para a gente aqui no Hemisfério Sul? Olha, se você for ver, o básico do forjamento ainda é o mesmo, desde milhares de anos, não mudou muita coisa. A grande diferença nossa hoje é que, claro, com o nosso advento tecnológico, a gente consegue ter algumas facilidades, tá? Mas naquela época, você tinha dificuldade? Sim, tinha. Mas tem coisas que eles faziam até hoje que ainda geram dúvida na cabeça das pessoas, sabe? Porque devido à qualidade, sabe? Claro, tinha coisas ruins, tinha espadas, facas e armas de má qualidade, mas também tinha de altíssima qualidade, que até hoje, mesmo com todas as nossas ferramentas modernas e tudo mais, gera algumas questões, sabe? E isso é muito legal, porque nesse meio, quando você começa a entrar nesse meio de forja histórica, começa a ter muitas discussões sobre isso. Então, a gente debate bastante essas ideias, porque na real, a gente não sabe. Eles não deixaram um escrito sobre isso. Mas, a gente consegue fazer quase como se fosse uma engenharia reversa. A gente consegue fazer um raio-x numa espada, saber a composição química do aço, para poder determinar como que era a temperatura que a gente chama de forja, de caldeamento do aço, né? Quais eram as impurezas que tinha. Através dessas impurezas, a gente sabe provavelmente de onde que pode ter vindo esse minério, como que esse minério foi trabalhado. Isso explode a cabeça, assim, praticamente, porque a gente vê que espadas vikings foram utilizadas em minérios de várias partes do mundo. Isso gera, assim, perguntas que eu vou te falar. Eu fico, assim, sempre pensando, toda vez que eu entro nessa questão de recriação histórica, principalmente com forja, eu fico pensando, poxa, o material, como era feito aço, sabe, como era extraído ferro, essas coisas, e sabe, são coisas que vêm muito, assim, como isso era feito naquela época. Imagina só, você começa pelo minério, né, minério de ferro, né? Nem todo minério de ferro, ele sozinho, ele é bom para fazer uma arma, porque o ferro, mesmo que você trabalhe com ele não vai ter a dureza que a gente precisa para uma arma de corte. Ele pode até cortar, você pode até afiar, porém ele perde o fio muito fácil, muito rápido. Então, eis a questão. Ninguém sabia naquela época que o que dava dureza ao aço é o carbono, certo?
Muito que se pensava que quando você esse conhecimento ele provavelmente era limitado, porque algumas facas tinham mais carbono, tinha carbono igual os aços modernos de hoje, e outras quase não tinham carbono, sabe? Então você vê que através dessa análise química, uma vez que a gente não tem muito sobre isso, o que a gente presume? Esse conhecimento era muito específico. Algumas pessoas sabiam e provavelmente não compartilhavam. Ou aquilo ficava entre a família, ou o vilarejo, ou o que eu chamo de proto-guilda, que já tinham, digamos assim, as primeiras linhas de produção de armas e armaduras, né? E então esse conhecimento ficava guardado. Então eu tinha que pegar, era quase como se fosse uma bruxaria, se eu colocar pó de osso aqui, cabelo e fazer uma combinação dentro da loja, e emanar um deus aqui, esse aço vai ser bom para fazer uma espada, sabe? Mas provavelmente não era uma ciência exata. Claro que com o tempo esse conhecimento vai sendo repassado e vai sendo também aprimorado. Então ele sabe que, por exemplo, se eu pegar aquele minério persa em que o pessoal de Birka trocou lá com um pessoal persa que trouxe, esse minério é muito bom. Ele dá para fazer, a gente consegue transformar isso em espadas, um aço muito bom. E mesmo o minério, quando você recebe o minério, você não tem naquela época siderúrgicas como a gente tem hoje, que a gente funde aço hoje a 2.500 graus aí, sabe? Sim. Transforma o aço em líquido, sabe? Não tinha isso, não tinha temperatura para chegar a tudo isso. Você tinha as fornalhas, que eram sopradas a fole. Você tinha que colocar uma fornalha, para quem não sabe imaginar como que é, imagina uma chaminé, uma chaminé grande, tamanho de, sei lá, não tem um registro específico histórico, mas pela produção a gente imagina fornalhas de tamanho de 1 ou 2 homens, sabe? Tipo um formato de uma chaminé, onde nessa fornalha ela é ligada por um fole, um soprador manual, onde você joga minério, joga carvão e assopra para que esse oxigênio queime esse carvão e aumente a temperatura. Então lá no fundo da fornalha essa temperatura vai chegar aí 1.000 até 1.500 graus chega, entendeu? Ou até mais ainda. Então, isso é o suficiente para fazer lava derretida, coisa do tipo, entendeu? E o minério do ferro tem que ser fazer isso. Então, e ficavam assoprando isso durante dias, sabe? Jogando minério, jogando carvão, e sem parar. E ao final, quando em determinado momento, provavelmente o mestre, o ferreiro, olhava e falava, agora tá bom. E aí quebrava essa fornalha e tirava de lá de dentro esse aço bruto. O aspecto desse aço não é que digamos assim, um lingote, uma coisa, não. É quase como se fosse uma pepita assim, de ferro bruto, assim, sabe? Ou uma esponja, um aço esponjoso, cheio de impurezas. E para tirar essas impurezas, como é que fazia? Tinha que pegar esse aço bruto, né? E martelar muito. Martelar, dobrar. Quanto mais vezes você fazia isso, mais impurezas você tirava do aço. Era um processo muito trabalhoso, tinha que ter muita gente envolvida. Então já desmistifico para todo mundo aqui, viu, que aquela figura do ferreiro, como sendo um cara solitário, que mora numa montanha e faz fase sozinho, é quase impossível. Não é nem um troll da montanha. Muito pelo contrário. Era um cara muito sociável dentro da comunidade dele, né? E era um cara muito bem visto pelos senhores feudais e tudo mais. Principalmente o cara que sabia fazer bem. Entendeu? Sim. Esse cara tinha uma posição social bem mais vista do que muitos imaginam aí. Sim. Então não era um cara grosso, bruto e ignorante. Na verdade não, pra época era um cara bem culto até. Entendeu? Ele tinha muito conhecimento. Então, é claro que com os anos isso vai mudando, né? Quando você chega lá no final da Era Viking, você já começa a ter o que a gente chama de aço de cadinho, né? É um aço que já... O que é um cadinho? É como se fosse um copo de cerâmica ou material refratário, né? Que aguenta altas temperaturas, onde você coloca minério lá dentro, minério mais refinado, eles já sabiam refinar mais o minério para não vir com tantas impurezas. Coloca o minério mais refinado nesse cadinho e coloca ele dentro da fornalha. Então, ao invés de você ter aquele bloco esponjoso cheio de impureza, você começa a já ter um aço já mais compactado, com menos impureza. Perfeito. Então,
Entendeu? Então, assim, isso já foi uma evolução, né? Então, quando você começa lá desde o século IX, século VIII, IX, aí você chega lá no XI, você já tem uma evolução grande, assim, de coisas. Você já tem linhas de produção grande de armamento, né? Uhum. Pilaretes, né? ou proto-guildas, como eu chamo, sei lá. E... já tem espadas afinadas. Perfeito. Você estava falando, né, há pouco você disse da qualidade de algumas coisas que eram forjadas, né, que até hoje gera discussão. Recentemente eu coloquei um post no blog, né, falando de uma espada que foi encontrada na Noruega, né, que é pré-era viking, né, da época da Idade do Ferro ainda, né, a Idade do Bronze, desculpa. A espada tinha 3.000 anos, foi forjada em bronze e ainda estava afiada. Eles encontraram ela recentemente. E toda a parte de metal dela estava praticamente intacta. E ela era toda cheia de detalhes, incrustada. Era uma espada super bonita, com 3.000 anos afiada depois de ficar enterrada, congelada esse tempo todo, né? Esse tipo de coisa que você estava falando. E assim, os vikings forjavam armas, né? Lógico. Mas que tipo de coisas que os vikings forjavam além das armas também, você sabe? De tudo. Imagina um barco. Um barco todo imagina que é só madeira, né? Sim, sim. Mas né, um barco, na verdade, é muito mais que só madeira, né? Claro. Tem muita parte de metalurgia envolvido para você segurar mastros e pregar as tábuas, questão de pregos, rebites e unhas e uma série de ferramentas para isso. Então, assim, você fazia tudo pro dia a dia. Tudo que você precisava para construção, você utilizava. Você tinha também, é claro, coisas para casa, colheres, talheres, panelas. Tudo que você precisasse usar de ferramenta, de madeira, serras, ciséis ou machados, né, propriamente dito, tem uma infinidade de machados para uma infinidade de funções. Exato. Da era viking. Então, você tem para tudo. Tudo que você... havia já a cidade, os vikings, eles já começavam a viver em cidades, sabe? Não eram mais pessoas vivendo em feudos isolados, sabe? Sim. Tinha essas migrações para a cidade. Então, as cidades, naturalmente, é uma combinação de muita coisa, é um caldeirão ali emergindo de coisas e conhecimentos juntando de várias partes diferentes. O cara que viajou para Suécia, o cara que viajou lá pro Russo, sabe? Então eles vão começar a trocar figurinha, vão começar a colocar coisas nessa cidade e aí vai surgir muita coisa. O cara fala, poxa, hoje a gente tem um arado que é de madeira. Aí daqui a pouco alguém fala, pô, mas eu vi um cara fazendo um arado de metal. Tipo, então, essas coisas vão causar muito impacto, sabe, de desenvolvimento. Então, a metalurgia, ela é algo que está ligado direto a esse desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da cidade, do aprimoramento da cultura, da arte da guerra, possibilitar você construir melhores navios, ir mais longe, tudo está relacionado. E assim, corroborando, né, com o que você disse, né, eu acho que boa parte das pessoas que nos ouvem conhece do Viking, já ouviram outros episódios, mas assim, a era Viking, né, teve início decretado assim, em 793, né, com a invasão ao mosteiro de Lindisfarne, né, e o fim, né, entre aspas, né, tanto o começo quanto o fim é sempre entre aspas, né, foi em 1066 na Batalha de Stamford Bridge. E imagina, né, de 793 a 1066 são séculos que se passaram. Então imagine quanto que essa tecnologia da forja não evoluiu nesse processo, o quanto que a qualidade do metal não foi melhorada. Uma coisa é produzir metal na Escandinávia, que vive no gelo, não tem nada lá. Outra coisa é você fazer o comércio com outros países que você invadiu, ou que você foi morar, fundou cidades, etc. E tem esse comércio, intercâmbio de informação, você tem um material para forja de maior qualidade, etc. É muita troca, né? Que era mais ou menos isso que você estava dizendo, né, Carlos? Imagina só.
o termo viking, um viking mesmo não se chamava de viking, né? Não. Você era um norueguês, um sueco, um dinamarquês, e você estava lá, beleza. De repente você invadia um lugar, entendeu? Uhum. Aí fazia toda essa pirataria, pegava, ela voltava com muito ouro, muita riqueza para dentro de uma cidade. Sim. Beleza. Quando você tem dinheiro, riqueza, naturalmente as pessoas vão até você. Sim. Então, assim, vai aparecer comércio. Então, se você tem dinheiro e riqueza, significa que o seu status social vai melhorar. Você vai poder comprar coisas melhores, vai poder ter coisas tipo como espada, sabe? Espada era uma coisa que somente, digamos assim, quem tinha muito status social, grana, conseguia ter uma espada. A maioria não. A maioria que não tinha dinheiro e não tinha sobrevivido a uma guerra, porque até um espólio de guerra como uma espada, acho que seria difícil de ter. Exato. A gente não tem tantas espadas como todo mundo imagina em sítios arqueológicos, sabe? Exato. Não tem. Então, assim, mesmo quando alguém morria em batalha, imagina, para cada espada que caia no chão, tinha pelo menos uma centena de pessoas. Exato. Entendeu? A gente vai depois gravar um podcast, inclusive com o Carlos, né, falando sobre batalha medieval. A gente vai entrar mais em detalhes nesse aspecto, mas assim, né, a espada era um objeto de luxo, né, mal comparando, né, o que é como se, pensando num carro que hoje todo mundo sabe o que é, né, é como se o cara tivesse um Lamborghini, uma Ferrari, ter uma espada naquela época, né, não era como uma faca, uma sax, que seria tipo uma motocicleta, um carro popular, era uma Ferrari, um negócio assim fora de comum, né? Mais ou menos isso, né, Carlos? Isso foi, esse desejo por ter a espada, uma coisa que ficou bem evidente na história. Uhum. Sabe? Pelo grau de aprimoramento, pelo grau de coisas. Sabe? Eu lembro de uma espada viking, que até hoje eu fico abismado, que ninguém tem ideia exatamente como os caras faziam para incrustar alguns detalhes de mosaicos de vidro, sabe, no pomo na guarda da espada, com detalhes em ouro e prata, sabe, até hoje para fazer isso seria meio complicado, sabe, meio colorido. Sim. E pegar fragmentos pequenos para formar desenhos de mosaicos assim, meu, fantástico. Então, essa quantidade de ornamento e detalhes na espada também elevava o status. Pô, só de você já ter uma espada já era um status. Você ter uma espada adornada já era muito status. E nisso, os ferreiros, claro, da época, viam uma grande oportunidade com isso, em aprimorar essa arte. Óbvio. Né? Então, os caras começaram a ver que era bom negócio manter se aprimorar disso. Havia muita guerra e havia muita demanda. Uhum. E a demanda gera riqueza, riqueza gera poder. E poder, queira dizer ou não, gera uma cobiça por coisas melhores, entendeu? Para você mostrar esse poder que você tem, essa riqueza. Então, naturalmente, se você tem um status social melhor, você vai fazer questão de exibir na sua roupa, na sua armadura, no seu cabelo, tudo isso vai ficar bem evidente, né? Uhum. Então, era algo assim, se você pegar algumas espadas do século X e XI, você tem já as espadas, digamos assim, entre aspas, afinadas, né, a Zufberg, ou a Ingeri, ou Ingered, você já vai ter essas guildas, uma infinidade de espadas afinadas já. Uhum. O cara já sabia. Tinha falsificações, né? Já pirataria, né? Uhum. Que alguém falava que tinha uma espada muito boa, Ulfberg, mas de repente você acha que tem um outro achado arqueológico de uma espada Ulfberg que era uma bosta. Então, dá pra perceber, se tivesse que apostar com você, eu, pelo menos, eu não venderia uma espada boa pra uma pessoa e uma espada ruim pra outra, sabe? Exato. Não teria muito sentido, né? O que vem na minha cabeça alguém viu que estava vendendo bem esse tipo de espada, uhum, e foi lá e fez uma espada com pouco conhecimento que tinha, uhum, pra poder ganhar um dinheiro, e é um preço de custo menor, eu imagino. uhum. Então,
Aí o cara comprava, ia gastar menos, mas provavelmente ia ter um espaço de melhor qualidade. Mas para quem olhasse, ia falar, não, esse cara tem uma oferta. Uhum. O cara deve ser um cara, entendeu? Ele deve ter saqueado o mundo, deve ter matado muita gente aí pra conseguir esse dinheiro, entendeu? Sim. Entendeu? Até queria te perguntar uma coisa. A gente está aí falando da questão dos equipamentos e tudo. E o tempo necessário para forjar os equipamentos? Quanto tempo que demorava para forjar pontas de flecha, lança, machado, espada? Como é que funciona? Eu acho que o tempo, quando você tem uma linha de produção, é relativamente rápido, viu? Lembra que eu te falei, a indústria da guerra não era proporcionada por uma pessoa. Naquela época também se tinha um comércio de escravos, né? Tinha muito escravo. Então, se você fosse um ferreiro que já tivesse um certo grau de dinheiro, provavelmente você compraria escravos. É assim que funcionava a sociedade naquela época. Tá? Se você não tivesse aprendido, você poderia comprar escravos para suprir a demanda. Senão, você poderia também ter um vilarejo inteiro, ou até uma cidade inteira que só fazia isso. Então você tinha tarefas divididas com já pessoas com finalidades divididas. Então, assim, de repente um seu feudal falar assim, ó, eu preciso de 1000 flechas. De repente, as flechas eu sei que não há tanta dificuldade para fazer. Nem precisa de um aço tão bom para fazer uma ponta de flecha, né? O formato da ponta de flecha é muito mais importante do que, na minha opinião, do que a qualidade do aço em si, né? Então, o formato é mais importante. Agora, eu acho que quanto mais gente você tem envolvido, vai ser mais rápido o processo. Então, assim, eles conseguiram fazer isso com uma certa, digamos assim, um certo período curto de tempo, sabe? Não teria muito erro. Tudo depende da demanda, né? Claro. Se você tem uma demanda de guerra enorme, mas o que a gente tem de evidências disso para dizer? A gente sabe que algumas batalhas aconteceram muito rápido. Eu tenho que, só pegando o gancho aí do Paulo, Stanford Bright, você tem lá Harold Hardrada, que reuniu um exército muito rápido, muita gente. Será que já havia 3.000 soldados ali, já todos armados para poder invadir? Não, com certeza houve uma demanda. Houve um certo tempo de preparo ali para chegar, acho que alguns meses. Então conseguiram cumprir essa demanda. Até os saxões, quando eles, depois de perderem a primeira batalha contra o rei norueguês, o Harald Hardrada, quando eles perderam, eles rapidamente conseguiram reunir pessoas, equipamento para poder rechaçar logo em seguida. E logo em seguida ainda conseguiram arrumar mais pessoas e mais equipamento para poder. Então, digamos assim, isso indica o quê? Que a gente já tinha uma linha de produção. Uhum. Entendeu? Então, essas linhas de produção conseguiam, no intervalo de meses, cumprir algumas demandas. E lembra que eu te falei, claro, não é uma espada vai demorar muito mais tempo para fazer. Sim, mas claro. Pontos de lança, pontos de flecha, machados, que era o que mais se usava, facas, isso com certeza você faria em meses ou até mais rápido. Até em semanas você conseguia fazer bastante facas, pontas de flechas, pontas de lança. Isso que eram basicamente as armas de guerra. Sim. Entendi. Diferente do que a gente vê nos filmes, né? Naquela época era muito mais comum você encontrar um exército cheio de lanças, que era um negócio fácil e barato de fazer, né? Do que pessoas munidas de espadas, né? Que era muito raro, como o Carlos disse, a gente já cansou de dizer em outros episódios que era difícil de se encontrar. Eu tive a oportunidade de ter o Carlos como meu capitão numa vivência que eu tive na Vila Viking, né? Inclusive a gente fez uma reconstituição da batalha de Stamford Bridge, né? E eu também tive uma outra vivência, mas nessa oportunidade não foi
com o Carlos, mas de forja, né? E a gente vê lá na Vila Viking, por exemplo, a gente consegue ter uma noção de como era uma ferraria, né, na era Viking. Carlos, para quem assim, nunca viu uma ferraria, como que era uma ferraria na era Viking? Como é uma ferraria hoje em dia e quais são as principais diferenças daquela época com hoje? Pensa assim, uma ferraria, você tem lá um cara que ele vai praticamente suprir as demandas com pequenas coisas, sabe? Ferradura, pregos, pontas de flecha, pontas de lança, o que a gente chama de strikers, que são uma ferramenta que você usa para fazer fogo, sabe? Para bater contra alguns tipos de minerais e rochas aí que você usa para fazer fogo. Você vai ter muitas essas coisas pro dia a dia. Então, assim, você tinha pequenas bigornas, não são bigornas enormes como as que a gente tem hoje. Cada bigorna tinha um formato específico para fazer algumas coisas específicas, sabe? Você tinha as forjas, eram basicamente todas a carvão, tá? E você tinha foles soprando, né, manualmente. E você sempre vai precisar de trabalho de algumas pessoas, né? O trabalho comunitário era muito importante, sabe? Então, hoje em dia, o cuteleiro moderno, no meu caso, eu me considero mais um armeiro do que um cuteleiro, porque o que me interessa mais é não só fazer algo no formato, mas que tenha a função bélica. Sim. Né? Então, hoje a gente tem essas divisões. Tem os caras que são armeiros, tem os caras que só forjam, tem os caras que atendem algumas demandas específicas, tem os caras que são mais acurados historicamente, tem outros que gostam de fazer mais pela estética, mais pela peças que são bons em fazer coisas mais fantasiosas, reproduções de peças de filmes e ficção científica. Então hoje a gente tem essa divisão. Naquela época não, era o modo de vida deles, era unilateral, você só fazia aquilo que era necessário para você suprir a demanda. Então, se você tivesse uma pequena ferraria, você provavelmente viria a demanda. Se viesse uma guerra, provavelmente você largaria as pequenas coisas e faria tudo para a guerra. Se não, você faria pequenas coisinhas, sabe? Sim. Nem tudo poderia ser feito em grande escala. Né? E pode ser que em tempos de paz você já tivesse uma demanda por pequenas coisas que se ocupasse disso, ou então só se ocupasse disso pela vida toda. Sim. Então, acho que a grande diferença é essa, né? Hoje somos muito numerosos, muita demanda, nós precisamos tudo muito rápido. Então, a arte em si também se você observar ao longo da história, você vê que os detalhes artísticos nas armas vão se perdendo com o tempo também, elas vão ficando, digamos assim, né? Exatamente. Até mesmo se você pegar os primeiros mosquetes, fugindo um pouquinho aí do, né? Sim. Pegar as primeiras armas de fogo, os canhões, você vê que no começo eles eram super adornados, super bonitos. Já depois o que se precisava mesmo era a funcionalidade. Exato. Mas lembrando que no início, principalmente quando a gente fala de Era Viking, ter armas bem adornadas, bem trabalhadas, era sinônimo de status. Né? Isso era importante. Né? Então, isso foi se perdendo com o passar do tempo. Né? Claro que algumas coisas a gente ainda, hoje em dia, a gente consegue, claro que com ferramentas modernas, né? Fresadoras a laser e coisas, mas a gente consegue fazer coisas que também são mirabolosas. Sim. A diferença é essa. Aproveitando o gancho, né, que o Carlos, como ele disse, ele é um armeiro, né? Recentemente eu pedi para que o Carlos fizesse uma sax para mim, né? Ele tá fazendo, tá ficando muito bonito, ele passa com alguma frequência. Inclusive eu tô devendo um vídeo para o pessoal que assiste nosso canal, com a continuidade do processo da sax, né? Vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho na Arsenal Arts, né, Carlos?
Por exemplo, quais são, por exemplo, o tipo de encomenda que você recebe por lá? Se você já recebeu alguma encomenda inusitada, alguma coisa meio fora do comum? Olha, vou te falar uma coisa, quando você mexe com armas e armaduras medievais, meu amigo, acho que tudo é fora do comum. Entendeu? O pessoal olha pra mim na rua e fala, mano, você é doido, você faz isso? Sabe? Você faz espada, mano? Você é doido? Você faz espada mesmo? Espada de verdade? Tipo, isso é um questionamento normal, né? Porque ninguém imagina que alguém consiga fazer uma espada, né? Uma lâmina de 1 metro aí, cortando igual a navalha. Sim. Tipo, as pessoas, quando se vê alguém com uma espada na mão, acho que elas temem mais hoje em dia do que uma pessoa com uma arma de fogo, por exemplo, né? É mais intimidadora, né? Eu não sei o que se passa na cabeça exatamente. Pra mim é uma coisa normal, porque eu vejo isso todo dia. Não... Ah, sim. Assim, só pra ilustrar, né? Recentemente eu assisti um documentário, né, sobre armas, na verdade, né? E eles estavam falando da baioneta numa arma de combate, né, de um fuzil, alguma coisa assim, e por que mesmo com toda a tecnologia, ainda há hoje a baioneta, né? Então eles colocaram uns plugs na cabeça do pessoal, né, para saber o que eles sentiam nesse momento. Então eles colocavam dentro de um VR, né, que é aquela realidade virtual, né, a pessoa, e ela sendo abordada com um cara com uma arma, né, apontando para ele tinha uma reação de susto, né? Congelava daquele break, e na sequência ele percebia que por conta da montagem do VR, e ele sossegava. Mas quando acontecia essa mesma coisa com a baioneta, que nada mais é que uma ponta de lança incrustada na ponta do revólver lá, vamos dizer assim, bem simplesmente, né? As pessoas ficavam em pânico, né? Algumas até caíam no momento da ação, e mesmo depois que eles conseguiam se entender que eles estavam numa simulação, os batimentos continuavam acelerados, né? O choque, o terror que se passa com uma arma desse tipo é maior, né? Talvez possa ser um lastro que venha das civilizações passadas, de todas as guerras que tiveram, espadas, lanças, etc., né? Milhares de anos se usando isso, né? Agora que a gente começou a usar arma de fogo, vamos dizer assim, né? Pode ser que isso fique dentro de alguma raiz de DNA e crie um espanto diferente dentro das pessoas, né? Eu acho que essa questão que você disse é realmente a pessoa aparecer com uma espada, né? Um massacre talvez seja mais ameaçador, né, do que simplesmente com um revólver. Sim, lógico, você está acostumado com isso, não é tão chocante, mas para as outras pessoas, né, eu digo. Acho que sim, né? É natural. Por exemplo, se você vê a maioria dos filmes de ação modernos, na base do tiro. Sim. O cara dá um tiro, o outro cai, morre, pronto, acabou. Sim. Agora, é que a espada nos filmes, ela tem todo um ritual, né? O cara toma um copo, praticamente é sangue voando pra tudo que é lado, e cortes enormes, e não sei o quê. Às vezes parece que o cara ali joga pelo menos 100 litros de sangue, nem tem litros de sangue, mas entendeu? Tem a questão da aproximação, né? Vai chegar muito próximo, né? Como você tá falando, tiro você dá a distância, né? Mas você chegar pra dar uma estocada, né? Exatamente. Poxa, olha só, menos de 1 metro aí já de distância entre um e outro, imagina o quão ameaçador não é isso. Exatamente. Então, assim, é uma coisa, a arma de lâmina, na verdade, os guerreiros, mesmo os guerreiros de hoje, os militares e as pessoas que são das forças de segurança, os mais treinados de hoje, se você olhar nos uniformes deles de todas as forças armadas do mundo, você vai ver que eles sempre carregam faca. Sim. E as facas nunca saem do padrão. Uhum. Né? Ela é uma coisa que, claro que não é a primeira linha, né? Mas, sim, não vai começar com a faca. Não, com certeza não. Mas muitas vezes elas são utilizadas sim, por essas forças especiais para tarefas muito específicas e são utilizadas para o combate. Uhum. Então, assim, sim, tem inclusive clientes aí dessas forças de elite aí que eles sempre eles são bem específicos, bem categóricos de acordo com as funções que eles desempenham. Então, eu tenho que ter padrões bem elevados para poder alcançar esses pré-requisitos deles.
Isso também me ajuda e como eu tenho essa bagagem de conhecimento histórico também, de forma eu acabo aplicando isso também, sabe? Que uma lâmina, o que é uma lâmina? Uma lâmina não é uma chapa reta com fio, não. É muito mais do que isso. Você tem geometria, peso, balanço, distribuição do aço, tipos de fio para finalidades específicas, sabe? Tudo isso é envolvido na geometria de uma espada ou de uma faca, entendeu? E principalmente para a aplicação do combate, isso é fundamental. Então, conforme você vai entendendo isso, você vai entendendo a aplicação. E essa aplicação, e o legal dessas aplicações é que quanto mais tempo você vai se aprimorando, você vai entendendo melhor. Alguns colegas da parte de recreação histórica, eles estudam as técnicas de combate fazendo essa engenharia reversa. Eles pegam a espada, vê o tipo de balanço e eles entendem que tipos de movimentos que é possível fazer com aquilo. Entendeu? Através disso eles vão recriando as formas de combate. Né? Então eu acho que o impacto das armas de lâmina, claro, eles não acho que na real mesmo eles nunca deixaram de existir, né? Você pegar nas ilustrações e tudo mais, você sempre vai ver que a espada é uma coisa terrível. Eu acho que esse foi o grande barato do advento, principalmente da espada, em relação às armas. Sim. E assim, como que é o mercado hoje para essa profissão? Cara, assim, é complicado. Por quê? Se fala de mercado brasileiro em específico, né? Então você vai ter um mercado bem pequeno mesmo, sabe? Não é uma coisa que dá para viver disso. Tá? Sim. Porque eu vou dar um exemplo para você. Na Europa, se você pegar o período do romantismo aí, sei lá, século XIX e tal, você vai ver que esse romantismo se atrelava muito à cultura medieval do cavaleiro. Praticamente toda casa da Europa que você andasse, você ia ver uma armadura, armas penduradas na parede, né, falava que o seu antepassado era um nobre cavaleiro, guerreiro, e tinha tudo lá. Sim. Ou coisa do tipo. Então sempre teve essa cultura do colecionismo. Sim. E o colecionismo gerava uma demanda por coisas bem feitas e bem planejadas e coisas desse tipo, né? Então na Europa sempre teve essa demanda, né? Isso não só para suprir a qualidade dos colecionadores, mas também dos museus, né? Porque no Brasil essa cultura medieval não veio, né, pra cá. Não. Entendeu? Então a gente não tinha necessidade de ter esses museus retratando a Idade Média, armaduras, armas, essas coisas, sabe? Então nunca se gerou um mercado para isso. Claro, tinha pessoas bem específicas, assim, algumas pessoas que gostavam disso, mas não existia uma cultura disso. Então, assim, hoje, com o advento da mídia, filmes, essas coisas, as pessoas estão mais interessadas muito mais no que diz a respeito, digamos assim, essa ideia mais fantasiosa, de querer ser aquele cara do filme e tal, e possuir aquilo na mão para saber como é que é, entendeu? Existe essa curiosidade, mas é um mercado, digamos assim, que não há muita necessidade de se ter uma apreciação histórica tão grande. Então a pessoa quer uma espada réplica daquela ali e acabou. Então compra da China, resolve o seu problema. Entendeu? Vai pagar baratinho, claro que a qualidade, né, vai ser muito bonita, mas a qualidade totalmente ruim para duvidosa. Combate, tá? Sim. Entendeu? Então, o mercado é pequeno. O mercado não tem infelizmente, assim, claro, tem crescendo aos poucos. Por quê? Se imagina que aqui em São Paulo, quando eu comecei, só tinha um grupo de recreação histórica e da área viking, pra você ter uma ideia. E hoje, bem como você sabe, viu, Paulo? Você deve conhecer muitos, né? Muitos grupos, né? Sim. Eu não sei nem quantos temos hoje. Sim. Hoje tem grupos em Curitiba, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro tem um monte, Minas, Espírito Santo,
Meu, tem uns que eu vi que tem na Bahia também. Eu nem sei, cara. Tá tudo espalhado hoje em dia. Então, assim, tá bem difundido. Então, isso tá gerando novas demandas. Aos poucos, as pessoas vão se interessando. É claro que remonta toda aquela velha história, né? Fazer uma espada ainda hoje é difícil. Eu vou falar pra vocês. Uma espada, principalmente com toda a ferição histórica que é necessário para se fazer, ainda assim é caro, entendeu? Então o entusiasta, que não é um colecionador de uma família multimilionária, ainda para ele é uma dificuldade para ter algum objeto desse tipo. Sim. Entendeu? Então isso me gerou até uma dúvida, Carlos, que eu queria até te perguntar, desculpa cortar, né? É só para não perder também meu raciocínio. É assim, por exemplo, dá para devastar um aço e fazer de uma forma mais simples, né? Você acha que, por exemplo, os vikings usavam disso também? De repente tinha lá uns polos de guerra lá, pegava, devastavam umas armas maiores, transformavam em umas armas mais funcionais, e mesmo hoje, né, para esse fim, ou você acha que não tem a mesma qualidade, ou como que seria? Cara, é assim, imagina o seguinte, todo mundo que quer fazer recriação histórica hoje, o que ele quer? Eu quero um elmo, uma cota-malha, eu quero um escudão todo adornado, eu quero uma espada toda lindona. Digamos assim, o nosso cenário da recriação histórica. Mas não é isso. Se você quer ter um apreço grande pela história mesmo, recriação histórica, a maioria dos caras que lutavam não tinham nada disso. Você pode fazer uma recriação histórica com coisas mais simples e vai estar historicamente correto. Perfeito. Saca? Então, assim, você pode sim ter o meu kit. Meu kit é um saco pequeno, uma lança e acabou, sabe? Tá ótimo. Você vai ter muito mais aferição histórica em você ter um exército para recriar uma batalha dessa forma do que se você tivesse todo mundo de código de malha pesada, armadura pesada e tudo mais. Perfeito. Né? Então não há necessidade disso. Você pode entrar nesse meio fazendo coisas assim, sendo historicamente correto. Sabe? Claro, à medida que se você quiser coisas mais complicadas, as coisas naturalmente vão ficando mais difíceis de todas as formas, né? Exato. E aí, isso exige também um custo maior, né? Imagino. Assim, só uma curiosidade, né, que até foi a Marcela que sugeriu mais cedo. Assim, duas perguntas, né? Você acha que qualquer pessoa pode ser um ferreiro? Lógico, desde que praticando bastante, né? A não ser que ele tenha um talento inato, né? E quais são os acidentes mais comuns nessa profissão? Cara, cortes, queimaduras. Eu nem sei nem quantos pontos e quantas vezes eu me queimei, cara. Hoje em dia eu tô lá fazendo alguma coisa, você tá lá. Eu tô lá afiando uma faca, que eu acho que é a parte mais perigosa que tem. Com certeza. Tô dando polimento no fio uma vez e aí, tipo, enroscou na politriz, na faca. E a faca foi arremessada de volta contra mim. Ô, louco. Saca? Eu olhei pra baixo e tinha uma faca no meu peito, assim. Nossa senhora. Entendeu? E aí a faca passou o meu avental de couro. Entendeu? Que é um avental de... Eu uso soleta bovina, que é um couro muito duro. Passou ele, ficou no couro, mas eu senti uma picada. Né? Eu não sabia até onde tinha tido a extensão da facada, então eu observei com cuidado para ver, né? Porque de repente não podia tirar dali, né? Aí eu esperei, olhei, observei bem, depois eu tirei. Mas quando eu tirei eu vi que tinha um buraco, né? Tinha um corte, só que estava tão afiada a faca que fez um corte super limpo, né? Falei, nossa, nem vai ficar cicatriz isso aqui, mas fez acho que a faca ainda penetrou 3 centímetros do meu peito. Pô, louco. Entendeu? Então, já teve vezes que eu tô furando metal muito duro e a broca, usando brocas de carbeto de tungstênio, né? E a broca, sim, ela arrebentou
eu tava pisando na furadeira de alta rotação, a broca arrebentou e fez um buraco no meu braço, sabe? Louco. Então, existe esquema acidente doméstico, né? É sempre aquela coisa escatológica que acontece. Tem um amigo meu, que ele também é ferreiro, ele fala o seguinte, que a gente usa algumas ferramentas que se alimentam de dor e sofrimento humano, sabe? Entendeu? Faz sentido. Entendeu? Porque, mano, você pega uma ferramenta que tem 5 cavalos de potência na sua mão e tem 12 mil RPM, 12 mil rotações por minuto, entendeu? Aquilo só tem um objetivo, né? Que não é bom, entendeu? Aquilo ali, se pegar em você, vai fazer um estrago. Então, acidente, todo cuteleiro tem. Todos. Eu não conheci um até hoje que falou, não, nossa, até hoje eu nunca me cortei e me queimei. Não. Todo mundo se corta, todo mundo se queima. Entendeu? Até hoje. Não importa. Você pode usar muito EPI, o EPI que você quiser. Algum acidente tem. Não tem jeito. Uma unha preta, um chamuscado, alguma coisa vai acontecer. É um risco da profissão. Você escolhe isso, você está aceitando, você vai aceitar os riscos. Sem isso, você não consegue avançar. Sabe? É engraçado, né? Porque é bem verdade isso, né? Eu fiz uma oficina de um dia numa forja lá na Vila Viking e eu queimei a mão, né? Então já foi um acidente, assim, muito rápido, né? Você não precisa de muito, né? Ainda mais pra quem não tem experiência, né? Então, assim, obviamente não dá nem pra comparar, né, com os acidentes de setembro, mas, assim, são coisas que acontecem sem você esperar, né? Como o próprio nome diz, é um acidente, né? Pessoal, a gente está com 1 hora aqui já de Vikingcast, a gente já vai partir para o encerramento desse Vikingcast sobre profissão de ferreiro. Marcela, você quer perguntar mais alguma coisa para o Carlos? Eu tenho uma última pergunta, sim. Ainda mais depois da gente chegar nesse contexto dos acidentes e tudo mais que a gente está falando, do tipo de equipamento. Então, e esse pessoal que quer se tornar ferreiro? Tem que lidar com isso tudo. O tempo para você se preparar para isso, como é que você define isso da pessoa? O que ela precisa para ela, além dela ter a consciência desses acidentes, o que ela precisa de tempo de preparo e tudo mais para encarar uma profissão de ferreiro? Olha, eu acho que a primeira coisa, se você não sabe o que você está fazendo, você já está correndo um risco. Uhum. Então, assim, procure orientação, sabe? Acho que vale a pena perder um tempo muito grande com orientação. Quem quiser pode me mandar. Eu sou um livro aberto, eu não ligo não. Eu falo isso para todo mundo. Tem dúvida, quiser tirar alguma dúvida comigo, manda mensagem. É claro que assim, eu fico enfiado na forja a maior parte do dia, e às vezes eu saio exausto de lá, vou tomar um banho, e aí eu janto e durmo, aí vou responder mensagem no outro dia, entendeu? Mas, manda, quem quiser mandar mensagem pra mim aí, tirar dúvida, essas coisas, eu falo, pode mandar, entendeu? Eu recomendo também, se você tiver, quem tiver dinheiro, oportunidade para fazer um curso de cutelaria, que hoje tem bastante, faça, vale muito mais a pena do que você sozinho, sem experiência e com a cara e com a coragem, assim como eu fiz, né? E ficar se debatendo e correndo risco, sabe? Então, se você tiver essa oportunidade, beleza. Se não tiver, já saiba que é um assunto perigoso. Entendeu? Eu fui diversas vezes ali, né? Teve vezes que faltou pouca coisa para ter um acidente mais grave. Perfeito. Ótima orientação. Excelente, inclusive. Carlos, fala um pouquinho, pessoal, como o pessoal faz para entrar em contato com a Senal Arts, como faz para contratar os seus serviços. A gente tem, hoje eu trabalho ali, tem no Instagram aí, a página do Arsenal Arts, tá? Só procurar lá, vão me achar. Tem também Lobos de Guerra Reenactment também, que vocês podem me achar. E através de lá vocês vão conhecer um pouco do meu trabalho, tanto na parte de recreação histórica, lutas e combate. Eu tenho um grupo para isso, quem quiser se interessar, quiser entrar no meu grupo aí, fique à vontade. A gente tem hoje um grupo focado em 1066 e outro grupo focado
na parte mais lusitânia do século XIV e XV da europeu. Então quem quiser, só mandar mensagem aí e lá pelo Instagram, aí, curtir a página. Temos 2 facas sorteando lá também. É só curtir, compartilhar e torcer para ganhar. Tá certo. Pessoal, Carlos, eu quero te agradecer muito pela sua participação no VikingCast de hoje. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Antes de te convidar, eu pensei bastante mesmo, né? Porque eu tinha a figura daquele capitão do nosso treinamento na cabeça, um respeito assim grande. E foi muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço aí, viu, Paulo? Precisando de qualquer coisa aí, tamo junto, viu? Então tá certo. Obrigado a todos aí que escutaram aí. Qualquer dúvida aí, pessoal, estamos à disposição também. Pessoal, esse foi o VikingCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Skál!